Voltamos, pessoal, eu e meu amigo Zé aqui para falar um pouco para vocês sobre mais uma das emergências clínicas que nós vamos tratar no nosso curso. E essa emergência clínica de hoje, ela também é muito comum e é muito séria, muito grave. A gente precisa perceber como atuar nos primeiros socorros dela, porque ela pode evoluir para algo mais sério do que ela já simplesmente é. Então, vamos lá, a gente vai falar hoje sobre convulsões. Então, se você quer entender um pouco das causas, dos sintomas e os primeiros socorros sobre convulsões, fiquem ligados, não saiam daí, porque hoje nós vamos falar tudo o que a gente precisa saber para atuar em primeiros socorros com convulsões. Primeira coisa que nós temos que saber, precisamos saber, e é sempre assim que eu gosto de tratar nos meus vídeos: quais as causas que levam a uma convulsão. Primeira causa é uma febre muito alta. Então, pessoas que têm febres acima de 39 graus, certo? Elas, por algum motivo que seja, por alguma infecção ou etc., pode vir a ter uma convulsão. Outra coisa que pode levar a convulsão, segunda coisa, hipoglicemia. Hipoglicemia pode gerar uma crise convulsiva. Um erro no metabolismo de aminoácidos também pode fazer isso. Hiponatremia, certo? Pode fazer hipocalcemia, tá bom? Traumatismos na cabeça, então um acidente traumático na cabeça pode gerar, dependendo da fatalidade, como foi esse traumatismo, ele pode gerar, inclusive por a possibilidade de gerar uma hemorragia intracraniana, então também, que é outra causa comum de convulsões, né? Um traumatismo / uma hemorragia intracraniana, tá? Além disso, algumas intoxicações por gases, por álcools, por substâncias alucinatórias, tá? Além de insulina, dentre outros agentes, podem também gerar crises convulsivas. Outra coisa muito comum que gera crise convulsiva, talvez seja a mais comum delas, certo? Fora a febre, talvez, ou outra situação de agravar a saúde, são as pessoas que têm problemas no sistema nervoso central, tá? O problema mais clássico que leva a crises convulsivas é a epilepsia, tá? Então, você tem aí situações de emergências clínicas geradas por doenças pré-existentes que podem vir a gerar convulsões, como a epilepsia, mas também você pode ter aí condições de acidentes, como acidentes traumáticos intracranianos, que possam gerar hemorragia intracraniana, ou possivelmente não gerar, mas ter apenas um traumatismo na cabeça, certo? Ou você pode ter situações aí de hipoglicemia ou então de hipertermia, né? Você tem uma febre muito alta, tá? Que isso pode gerar aí uma crise convulsiva, beleza? Quais são os sintomas das convulsões? Beleza, gente? Então, pra gente saber que aquilo realmente é convulsão, precisa entender que é convulsão, tá? Primeira coisa é que a pessoa fica inconsciente, né? A pessoa que está em crise convulsiva, quem já viu alguém tendo uma convulsão, mais ou menos sabe como é que a pessoa fica, né? Ela fica numa situação de total inconsciência, ela não sabe o que ela está fazendo, ela começa a ter espasmos normalmente, né? Além do olhar vago, tá? A pessoa também normalmente cai de forma a não se preocupar se vai se machucar ou não, serve uma queda que a gente chama de queda desamparada. A pessoa cai como se fosse ter um desmaio, mas é um desmaio totalmente desamparado, não se segura em nada, tá bom? E ela cai, pá, caiu, você vai perceber um olhar vago, fixo em algum ponto, tá? Um revirar de olhos, além de sudorese muito intensa, a própria estado de consciência que sai de si, né? A pessoa sai de si, tá? Em relação à sua consciência, tá? Então você vai ter espasmo, sudorese, inconsciência, um olhar vago, essa queda desamparada. Além disso, você vai ter midríase, tá bom? Que é a midríase, gente, já falei da midríase para vocês. Você vai ter dilatação descoordenada de pupilas, né? Ou pupilas muito dilatadas ambas, tá? Você pode ter aí lábios cianosados, ou seja, lábios azulados, né? Azulado meio roxo, que a gente chama, tá com os lábios roxos, menino. Então você pode ter situações em que as pessoas ficam com esses lábios cianosados, você pode ter situações em que a pessoa tende a espumar pela boca, tá bom? Então são situações de crise convulsivas, tá bom? Esse espumar pela boca também é muito comum. A pessoa pode morder língua e lábios, tá? Então é muito importante que a gente também tente atuar no sentido da pessoa não morder a própria língua, tá? A gente vai falar um pouco na parte de socorro sobre isso. Além disso, fica com o corpo rígido, com certas contrações no rosto, tá bom? Então quem já viu uma pessoa tendo uma crise convulsiva, já deve estar conseguindo interpretar bem o que eu estou dizendo, esses sintomas, essas causas. Vai melhorar, obviamente, no dia que vocês se deparar com uma situação como essa. Quem nunca viu, é importante que vocês tentem procurar imagens para que vocês fiquem atentos a como a pessoa fica mais ou menos quando fica numa crise convulsiva. Mas eu acho que da forma como eu descrevi dá para vocês entenderem. Sudorese, o rosto espasmático, essa queda desamparada, você tem
esse olhar vago, essa questão da dilatação de pupila. Então tem vários indícios, espumar pela boca, tá? Então se você tem uma série aí de sentidos, de sintomas, né, que vão diagnosticar claramente como é que a pessoa está, certo? Numa crise convulsiva. Né? Além desses, obviamente, que também vários você já sabem, você começa a ter espasmos involuntários, né? Como já acabei de comentar com vocês, né? Além de algumas vezes poder haver também a parte de perda de urina e fezes sem que a pessoa tenha vontade de fazê-lo, né? Ou seja, inconscientemente a pessoa fazer isso devido a um relaxamento circadiano, tá bom? Então a pessoa pode vir a emitir urinas e fezes sem consciência, tá bom? Como é que a gente vai atuar em relação aos primeiros socorros de convulsões, beleza? Então o mais importante, gente, é que a gente deixe com que a pessoa em crise convulsiva, certo? Consiga, aliás, não é que deixe, não se machuque a si próprio, certo? Como eu falei pra você, você faz movimentos inconscientes, espasmos, tá? Então a pessoa tem que tirar tudo que esteja próximo à pessoa, que ela possa se ferir, se machucar, certo? Porque ela vai ter esses movimentos aleatórios que pode vir a machucar ainda mais a pessoa, certo? Então o que a gente vai precisar fazer? Tentar, caso você venha a perceber que a pessoa está em vias de chegar ao desmaio entre aspas, né? A queda desamparada, vamos chamar assim. Você tentar amparar essa queda para que ela não se machuque, não bata a cabeça, certo? Então, percebeu que a pessoa está prestes a ter uma crise convulsiva, você segura aquela pessoa, deita no chão, certo? Tira tudo que tem perto dela, tá? Que possa vir a machucá-la, tá? E aí você está já dando um primeiro atendimento muito bom, porque a pessoa não se machucou na queda, certo? E não vai se machucar ao redor devido a esses movimentos espasmáticos e aleatórios, certo? Outra coisa muito importante que você precisa fazer é retirar da boca da pessoa, certo? Caso ela tenha aí alguma prótese dentária, algum aparelho, eventuais a pessoa está comendo, então tira tudo que tem na boca dela, porque ela vai vir, além de ter uma crise convulsiva, vir a se engasgar, tá? Então isso vai ser um agravamento muito sério na questão de saúde, certo? Uma coisa importante, que a gente não deve interferir nos movimentos convulsivos, tá? O máximo que essa interferência que a gente pode ter, certo? É caso essa pessoa esteja se machucando, certo? É você evitar que ela se machuque ainda mais devido àqueles movimentos convulsivos, mas a interferência no movimento não deve ser nosso foco. A pessoa tem que se debater mesmo, que aquilo faz parte da crise convulsiva. O que você pode fazer também para evitar que a pessoa se engasgue com o próprio vômito, certo? Ou secreções que venham a ser expelidas pela garganta dela, é tentar manter somente a cabeça da pessoa de lado, certo? Não interferir nos movimentos, ok, mas tentar manter a cabeça da pessoa de lado para caso ela vomite, ela não venha a engasgar, certo? Não colocar nenhum objeto rígido entre os dentes da vítima. Tem muita gente que faz isso, né? Que é para a pessoa fazer isso. Não deve ser feito isso. O ideal, certo, é colocar, na verdade, em vez de um objeto rígido, um pano ou um lenço umedecido, tá certo? Entre os dentes da vítima, para que ela, inclusive, evite morder a própria língua, tá bom? Como eu comentei com vocês, né? Os movimentos espasmáticos e aleatórios, eles podem vir a gerar a possibilidade de a pessoa morder a língua, tá? Então o que você pode fazer para evitar isso? Coloca um pano molhado, certo? Um lenço entre os dentes da pessoa para que ela fique mordendo aquilo dali e evite fazer o pior, que seria morder a própria língua, né? E aí seria mais um agravo na questão de saúde da pessoa, certo? Quando passar a convulsão, que normalmente essas crises convulsivas elas são momentâneas, certo? Elas podem evoluir para mais grave, mas normalmente elas são momentâneas, tá? É importante que você mantenha a vítima deitada, certo? Até que ela recobre a consciência e o próprio autocontrole, tá bom? Além disso, a pessoa demonstrar a vontade de dormir. É importante que você deixe-a dormir, mas que, se possível, a coloque em posição lateral de segurança, que inclusive nós já falamos em outro vídeo, tá bom? Além disso, contatar atendimento especializado para que ele seja entendido e diagnosticado o porquê realmente, né? A gente fez essas causas, mas é muito importante que o atendimento especializado venha a compreender, certo, o que realmente aconteceu e se ela não teve nenhuma sequela devido àquela convulsão. Assim, o atendimento médico posterior é de extrema importância, tá certo? Para que aquela pessoa seja diagnosticada da forma correta e tenha aí o atendimento hospitalar devido e tenha o atendimento necessário para que ela não venha a ter mais essas crises ou para que seja diagnosticado um possível agravamento da condição de saúde dada aquela convulsão. Beleza, gente? Então é isso, pessoal.
crise convulsiva, muito comum. É importante que vocês saibam como observar essas crises e como atuar, certo? O mais importante é afastar as coisas de perto da pessoa, ampare a sua queda, certo? É importante para que evite-se, né, o próprio engasgo que vão lateralizar a cabeça, e também a questão do paninho na boca para que ela não mude a boca. Ponto, gente. É isso que a gente precisa fazer. E aí depois encaminhamento para a questão do atendimento hospitalar adequado, especializado. Beleza, gente? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai vir com mais uma emergência clínica de extrema relevância para as nossas atividades. Beleza, gente? Valeu, até o próximo vídeo.